Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast número 3 aqui do Olo Podcast. E no episódio de hoje, eu e o Christian, nós vamos bater um papo sobre nossas experiências com os ETs, com os extraterrestres, com os seres que são diferentes de nós, mas também são os nossos irmãos, né? Eu acho que esse assunto é um assunto que tá sendo muito divulgado, tanto no mundo da ciência, tanto no mundo da espiritualidade. Eu acho que é um assunto que a galera tem muita curiosidade. E eu sei, né, irmão, que o teu despertar foi através de luzes no céu. E eu já tive alguns outros contatos também com eles, assim, com visualizações e tal. E que eu acho que é legal a gente passar a nossa experiência, o que a gente pode aprender e tirar, né, dessas experiências e desse conhecimento. Isso aí, irmão. Bom, quero então dar o bom dia, boa tarde, boa noite, o meu namastê clássico para as pessoas que estão aí nos escutando. É uma honra estar aqui e esse assunto dos extraterrestres é um assunto que eu gosto muito porque eu nunca pensei que um dia eu ia acreditar em vida extraterrestre. Vou ser muito sincero com todos vocês. Hoje, né, nós que temos até o James Webb, né, o maior aí telescópio já inventado, que a gente pode olhar a imensidão que é o universo, né, cara? Hoje é muito mais fácil você olhar pro céu, pras estrelas e pensar, não, a probabilidade de existir vida fora da Terra é imensa, cara. Nós somos um grão de areia, e é literal isso, né? A nossa ciência, a NASA fala isso, que existem mais estrelas do que grãos de areia na Terra, né? E mais sistemas solares do que grãos de areia na Terra. E então tu começa a parar pra pensar, cara, a probabilidade de ter pelo menos um extraterrestre fora da Terra é, meu Deus do céu. Então, eu, cara, nunca pensei que eu ia acreditar, porque eu sou o tipo de pessoa que faço o seguinte: eu vou acreditar quando você começa a me trazer aquilo de forma concreta. Ah, uma foto, uma evidência. Só que, cara, desde os meus... Isso começou com os meus 13 anos, né? Até no primeiro podcast eu conto. Eu comecei a ver luzes no céu, comecei a ver fenômenos no céu. Eu comecei a ver coisas que eu não sabia explicar. E a única referência que eu tinha na época era um tio meu que gostava muito da ufologia. Ele assinava uma revista UFO, que talvez muitos conheçam, que é uma revista sobre ufologia, que tem vários estudiosos do assunto, né? O ufólogo é aquele cara que estuda o fenômeno extraterrestre, o avistamento do OVNI, os círculos das plantações, os desenhos das plantações. Ele vai entrevistar pessoas que foram abduzidas, que tiveram contatos, e ele vai fazer um estudo disso, um estudo inclusive o mais científico possível, né? Coletando dados e tal. E o meu tio lia muito sobre isso, cara. E aí eu comecei a conversar com ele, assim. Pois é, tio, eu vi uma luz assim, eu vi um fenômeno assado. E ele, não, você teve um contato extraterrestre. E pra mim aquilo dava o quê? Medo. Que é o que dá normalmente, porque o assunto extraterrestre dá... Pra algumas pessoas pode dar medo, né? Até porque eu acho que o assunto extraterrestre é um daqueles assuntos assim que fica tipo como um mito, como a lenda, como uma coisa tipo misteriosa, do filme de terror, sabe? Uma coisa que assombra. Mas na verdade, os contatos que eu vou contar hoje que eu tive, que você teve, que muitos de nós que buscamos espiritualidade acabamos tendo, são contatos maravilhosos na maioria das vezes. Com seres que estão aqui para nos ajudar, com seres que são extremamente espirituais. Então eu acho que é um assunto muito amplo, né, irmão? Mas a gente vai esmiuçando ele hoje. Se tu me permite, eu quero começar a contar assim do básico, como que eu realmente entrei assim no mundo, meu primeiro contato literal com o assunto extraterrestre e como que eu comecei a estudar ele. Com Se me permite, eu certeza. já entro nessa Claro, parada eu aí. acho que a única coisa que eu consigo agregar disso que você falou, irmão, eu acho que a mídia fez, né, e continua fazendo um trabalho muito bom, nos assustando, né? Eles são muito bons em gerar medo nas pessoas. Sim, Então, normalmente os extraterrestres são vistos como os maus, como as pessoas que querem sim. dominar a gente e tal. E, cara, pelas nossas experiências a gente consegue perceber que existem, né, seres assim, porque é normal, ó, o mundo é dual, então vai existir bem e mal em todo lugar, mas também há seres muito, muito legais, assim, que, pô, estão aqui pra ajudar e tal. E, cara, toca a ficha, eu sei que tu tem bastante experiência, bastante contato aí, toca, segue o fluxo aí, mano. Gente, eu contei um pouquinho no primeiro podcast basicamente sobre os OVNIs, né? Que eu via quando eu era bem mais novo, quando eu tinha meus 13 anos. Que foi por onde eu despertei. Então o que acontece?
eu me questionava muito o que eu tava fazendo na minha vida com meus 13 anos. E eu sei que muita gente passa por isso, só que não sabe explicar. Você é muito novo, ou daqui um pouco do nada, um dia você ali com seus 30, com seus 50, com seus 60, não importa, você acorda e o que eu tô fazendo aqui? Bate um questionamento. E eu queria entender o que eu tava fazendo aqui. E eu vivia muita ansiedade e tal. E eu comecei a buscar meu autoconhecimento. Comecei a ler, estudar. E aí, nesse processo, né? Um dia, uma professora minha, eu sempre conto isso, postou no Facebook um post sobre alienígenas do passado. Que era um programa do History Channel que falava sobre extraterrestre. E eu comecei a estudar aquilo ali, cara. Só que eu via aqueles alienígenas do passado, que eram episódios que falavam sobre algumas coisas que existem na Terra, por exemplo, as linhas de Nazca, que ninguém explica até hoje como que elas existem, as pirâmides, que é um mistério, que ninguém sabe como foram construídas, né? Na Ilha de Páscoa tem aquelas estatuetas gigantescas que é quase que humanamente impossível, pela data delas, alguém antigamente ter construído aquelas estatuetas e posicionado elas daquela forma. Então, N coisas que os caras falam, tipo, meu, isso aqui é meio sobrenatural, o ser humano não consegue fazer isso. E eu ouvia aqueles episódios assim com curiosidade, mas eu não levava absolutamente a sério, tipo, não, deve ser o alienígena, porque eu não tinha um conceito, cara, eu nem sei se tem vida fora da Terra, eu nunca vi. Só que aí começou a acontecer isso, cara. De eu começar a ver luzes no céu. Eu morava no sítio, né, no interior do Rio Grande do Sul. A minha cidade aqui já é pequena, né? Ela tem 15 mil habitantes. E eu já morava no interior do interior. Então, bem pra fora, no meio do mato, cara. No meio do mato, fazenda mesmo. Aquela cena clássica da fazenda, do fazendeiro que vê uma luz. Era isso mesmo. Até não sei, daqui a um pouco não é por acaso que a gente vê mais luzes no céu no interior mesmo, porque com as luzes da cidade, talvez você não consegue enxergar muito bem o céu. Pode ser. E o que acontecia, cara? Muitas vezes eu tava lá fora e eu via uma luz branca passando assim no céu. Que parava, que se mexia, que piscava de uma forma diferente. Eu sempre vi, cara, satélite, eu sempre vi avião. E eu sei claramente distinguir. O satélite, por exemplo, se tu for analisar, ele é uma luz que ele não brilha muito. É uma luz fixa no céu, porque só está refletindo, né, a luz ou do sol, a iluminação da lua, ou a iluminação que as cidades emitem. E é uma luz fixa que vai sempre reto, até sumir no horizonte. E vai lento, tu acompanha aquilo durante tempo. Né? Um avião é aquela luzinha que vai piscando, mas vai sempre reto. A estrela cadente é um risco no céu muito rápido. Agora, o que eu vi, irmão, eram luzes que andavam, paravam. E aí andavam. Luzes que ficavam piscando no mesmo lugar durante, tipo, meia hora. E de repente parava. Eu conto, né? Sempre conto esse episódio, eu vou repetir ele brevemente, que com os meus 6 anos de idade, 8 anos de idade, acho que foi. 8 anos de idade. Eu tive um episódio, cara, que eu vi uma bola de fogo no céu. Com os meus pais, minha família toda viu. E aquela bola de fogo ficou 1 hora ali. E ninguém sabia explicar, a gente achava que era um lixo espacial, ia cair e tal. Do nada, aquela bola de fogo desapareceu. A gente tentou tirar foto, não saiu nas fotos. Foi uma coisa, assim, que me marcou muito, né? Eu era criança, e o que foi aquilo? Por que ninguém sabe explicar o que é isso? E minha mãe não gostava de falar daquilo, sabe? Porque ela não sabia dizer o que era. Então, tipo, eu fiquei com aquela dúvida. E aí eu fui juntando as peças. Meu, eu vejo luzes. O meu tio vê luzes. Meu tio estuda a parada. E eu estudava alienígenas passado. Meu tio começou a me emprestar a revista UFO. E eu fui estudando. E os caras falavam, meu, existe muito avistamento. Muita gente tem avistamento. E aí, cara, eu comecei a questionar as pessoas. Olha o que eu vou contar. Isso que eu vou contar vai arrepiar todo mundo. Foi ali que eu pensei. Ok, existe ET. Eu comecei a questionar as pessoas. Tu nunca viu nada no céu estranho? Aí minha avó começou a contar. Minha avó conta isso, cara, eu lacrimejo, mano. Lacrimejo. Ela conta que uma vez ela acordou, cara. Não me pergunte quando foi isso, tá? Se eu era pequeno, se eu era adolescente já. Mas ela conta que certa vez ela acordou no meio da noite e ela foi no banheiro. E o banheiro dela até hoje é uma janela que tu abre, tu vê o mato. Tu vê o mato, assim. Tu vê o céu estrelado. Ela conta que ela via. Ela conta do jeito dela, né? Bem limitado, assim. Ela tem hoje 80 anos.
mais ou menos, eu acho. Ela via muitas luzes assim, cara, subindo no céu e descendo. Ela conta bem assim, luzes que subiam e desciam no céu. Aí ela falava, eu achava que era foguete, sabe? Foguete, fogos de artifício, Sim. mas não tinha barulho e a coisa continuava. E eram, vó, e que cor eram essas luzes? Eram meio alaranjadas, assim, meio vermelhas. Cara, eu ficava imaginando a cena, sabe? E daí ela contava muito que ela ficou com medo e ela fechou a janela e foi dormir. E muitas vezes ela via isso. Aí eu fui pesquisando as pessoas. Pesquisei meu próprio tio, né? E ele, nossa, meu tio contava histórias. Nossa, uma vez eu tava... Ele entregava, quando eu era mais jovem, leite e queijo de moto. E aí as pessoas encomendavam, ele encomendava. E numa dessas, ele tava passando no cemitério e ele viu uma esfera, cara. Uma esfera metálica, totalmente redonda. Tipo um drone, mas muito perto, assim, dele. Mas uma esfera, cara. Não tinha luz, não tinha pecinha, flutuando, pairando acima do cemitério. Ele olhou aquilo parece que enxergou ele. Quando enxergou ele, aquilo sobe no céu e some. Aí eu comecei, poxa, mano, eu não tô louco então com o que eu tô vendo, né? E aí foi acontecer o episódio mais bizarro da minha vida. Eu não vou citar nomes porque eu não tenho autorização pra trazer. Mas se eu puder, um dia eu trago essa pessoa aqui. Que é a minha tia, que eu já comentei contigo, inclusive, que ela foi contatada, ela foi abduzida. E essa foi a virada de chave pra mim, porque eu vivenciei o processo, assim. A minha tia, cara, um dia chega em casa, numa reunião de família que a gente fazia aos domingos, era um almoço que a gente fazia. A minha tia chega desesperada e fala, gente, eu amanheci com uma marca no meu ombro. Ela pega, baixa assim a blusa e mostra, e tem uma mandala toda vermelha colocada no ombro dela, cara. Era um círculo perfeito, não é um círculo meia boca, perfeito, e dentro desse círculo tinha vários riscos assim que formavam tipo uma teia de aranha, colocada assim. E no meio tinha uma bolinha, um ponto bem vermelhinho. Era tipo, cara, eu vou falar isso porque é o mais próximo, mas não que seja, tá? Sabe quando você se queima e aí fica aquela marca? Era tipo uma queimadura. Só que perfeito aquele desenho. Cara, ela mostrou aquilo pra nós, a família inteira, assim, pirou com aquilo, assim. E aí eu já estudava um pouco aquilo. E meu tio, que era ligado à ufologia, pirou demais. Ele queria levar minha tia, inclusive, né, pra esses caras pra conversar e tal. E aí eu vou contar o que minha tia contou que aconteceu com ela. Ela conta que ela foi pra praia, Imbé, aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se tu conhece essa praia, Sim, perto sim. de Tramandaí e tal, de Osório ali. Ela tinha uma casinha na praia. E ela foi pra praia e era um dia, cara, no entardecer que tava o tempo muito estranho. Tu olhava pro céu, tipo assim, tu não entendia se tava acontecendo uma tempestade ou se o tempo ia abrir, porque o dia inteiro o tempo ficou maluco. Só que no entardecer o tempo fechou muito e tava dando muita tempestade. Tipo, raios no céu, assim, ó, em todo lugar. E era muito raio. Era uma coisa, assim, muito diferente. E ela conta daí que, de repente, cara, o poste da rua começou a faiscar. Começou a sair faísca e a luz da rua inteira piscar. E ela, meu, vai dar um temporalzão aqui, vamos pra dentro de casa. E, de repente, acaba a luz. Se foi a luz, todo mundo no escuro, anoiteceu e ela vai pra dentro de casa. E, cara, ela sente uma tontura, ela apaga. Ela, tipo, dorme. Do nada. Ela acorda na manhã seguinte, com o céu maravilhoso, se foi toda aquela tempestade, só que ela acorda tão zonza que pra ela não dormiu. É como se só alguém estalou os dedos e aconteceu alguma coisa, e ela, tanto que ela ia sair pra fora pra continuar olhando aquela tempestade, fechar tudo e se abrigar. E ela, como assim já é de manhã? Claro que essa história, cara, eu vou ser sincero, eu conto ela com muita pouca informação, porque a minha tia me contou essa história já faz muito tempo, me contou várias vezes, mas faz muito tempo. Então seria muito legal poder conversar com ela de novo e pegar as informações. Ela conta com detalhes, ela conta com muitos detalhes, assim. Mas em resumo, ela apagou, assim, acordou de manhã e... Meu Deus, que loucura, que sensação estranha, assim, porque eu não me lembro de ter dormido, sabe? E muito aérea, assim. E de repente, uma ardência no ombro. Uma ardência no ombro.
Ela vai, começa a coçar, começa a coçar, começa a coçar e não passava. Aí ela vai em frente ao espelho, ela puxa e tem aquela marca. Aí ela entra em pânico. Como assim? O que é isso? E ela não sabia nada sobre extraterrestre, sobre espírito, nada. Ela era católica, então até aquela relação, será que é uma marca da besta? Sabe? Uma coisa... Padrão, né? Uma coisa ruim. E o interessante, só pra eu dar uma ênfase, é isso, que ela conta que ela entra dentro de casa e ela apaga. Patrick, é tipo estar eu e você aqui, e eu aqui faço assim, ó, caio. Ela cai, cara, no sofá e dorme ali do jeito, e acorda do jeito que ela caiu. Então ela apagou. E no conceito dela, não houve dormir, não houve, eu tô com sono, eu vou deitar, eu vou dormir, eu acordo de manhã. Para ela, houve uma quebra do tempo e espaço ali. Ela não dormiu para ela não descansou. Foi uma coisa só. Então, com certeza há um fenômeno que foi diferente, foi no mínimo sobrenatural. E aí essa marca, cara, ela vem pra casa, mostra pra nós, eu vejo a marca, eu toco na marca, minha mãe toca na marca, a gente tinha muitas fotos, eu tirei fotos da marca. O que aconteceu, cara? Se tu perguntar, Cris, traz essas fotos pra gente. Aconteceu o fenômeno mais surreal do mundo. A minha prima, que é filha, né, da minha tia, e meu primo também, eles tinham fotos em celular, em pendrive, em HD, no notebook. Todos os aparelhos que a gente tinha essa marca, depois de uns 2 anos, queimaram. Tudo, assim, ó, desapareceu. Ninguém na época, isso era 2012, 2013, na época ninguém manjava de tipo, eu vou salvar essa foto num Google Drive da vida. Nem sei se existia, talvez existia, mas a gente não manjava dessas coisas. A gente perdeu as fotos. Só que o que é mais bizarro, eu vou fazer o convite ao público. O que é mais bizarro é que se todos vocês pesquisarem no Google assim, isso é que me choca hoje. Se vocês pesquisarem assim, marcas de abduções, vocês vão achar inúmeras, centenas de fotos de marcas no ombro, idênticas à da minha tia. São todas marcas idênticas. São círculos com riscos no meio, são mandalas, e 90% das imagens são iguais à marca da minha tia. Eu posso, inclusive, fazer isso depois, irmão, eu te mostro. É igual o que eu vi. Tô curioso pra pegar o celular e pesquisar. Cara, é só colocar marcas de abduzidos que vocês vão achar. A maioria no ombro, ou no peito, ou nessa região superior. E aí, cara, quando eu falei pra minha tia, pesquisa no Google a tua marca. Ela fez isso e ela viu que tem muitas fotos iguais à marca dela. Hoje, irmão, ela não tem mais a marca. A marca foi sumindo com o tempo, sabe? Meio que cicatrizou e sumiu. Tipo, não tem nada ali no ombro dela. Mas ficou, tipo, uns 2 anos aquela marca. E aí, quando ela começou a pesquisar e ver que as marcas eram idênticas, mano, ela começou a pensar, Jesus, tipo, o que aconteceu comigo certamente acontece com mais pessoas. Bom, por muito tempo, aquilo ali, assim, mexeu comigo porque eu pensei, ok, nós temos uma pessoa que aqui na família, no mínimo, foi contatada com algo sobrenatural. E por que eu vinculei com o assunto extraterrestre? Porque essas marcas que tem na internet que falam que são marcas de abduções, justamente são de pessoas que relatam que viram uma luz, que no meio da noite acordaram e estavam paralíticas e paralisadas na cama, não conseguiam se mexer enquanto viam uma luz dentro do quarto. Só que a minha tia foi o caso que não viu nada. Nada. Tipo, nada mesmo. Eu pesquisei e achei mesmo, cara. Engraçado. É bizarro. É aquela coisa que... Algumas... Eu tava ouvindo, né, irmão? E aí, a minha mente totalmente crítica, analítica, começa a questionar, óbvio, né? Toda mente que é mais racional questiona. E aí tu fala, pô, e essas fotos, eu perdi as fotos. Eu já fico tipo, tá, beleza, esse cara tá mentindo, tá ligado? Só que é óbvio que eu te conheço, sei que você tá falando a verdade. Mas as pessoas do outro lado podem estar pensando exatamente isso. E eu acho que é justamente por isso que a ufologia perde bastante da credibilidade, porque nunca são provas concretas daquilo, né? Nunca são provas assim que, caramba, olha só, tem uma foto do cara tirou com o ET ali do lado, é um vídeo, é uma coisa bizarra. Não existe isso ainda. Ou se existe, a gente não tem acesso, né?
E aí, Exato. irmão, só pra complementar, porque eu peguei esse gancho, ficou bem claro na minha cabeça, que se vocês quiserem uma prova disso, vocês conseguem encontrar, acho que, eu não sei se tá no canal da Mônica de Medeiros, mas é só vocês pesquisarem lá, que eu acho que eu já disse isso no primeiro podcast ou na aula e tal, alguma coisa do tipo, que a Mônica fez, né, um exame lá de controle de ondas, né, do cérebro e tal, enquanto ela estava canalizando ali pela Sheliana, que é uma extraterrestre. E aí você vai lá ver que as ondas mudam totalmente. É como se ela estivesse num sono profundo, mas ela tá lá de pé trabalhando enquanto tá canalizando a Sheliana lá. Então, só para vocês, se vocês tiverem essa dúvida, pesquisem isso, né, porque é uma prova. E eles mesmos dizem que, olha, a gente quando passa, a gente tenta deixar uma prova física de que a gente existe, uma prova que vocês consigam perceber. É óbvio que esses seres, eles não conseguem sair aparecendo loucamente por aí. Imagina a loucura que seria o mundo, né? Se vários seres começam a aparecer do nada, a gente vai querer matar, entendeu? Se a gente não consegue, uma aranha que entra dentro da nossa casa, a gente já quer matar. Imagina um ser alienígena que o cara não conhece, que é totalmente diferente. E aí tu vem falando disso, né, irmão? Quando eu fiz aquele final de semana lá com a Mônica e tal, e quando eu tirei aquela foto com ela, né, aquele flare, muito engraçado aquilo, né, que parece realmente que tem um ser ali do lado que a gente não consegue ver. Então, tem várias coisas assim que o cara vai pegando e tal, e assim, para uma mente que quer ver, né, para alguém que quer acreditar, isso aí já é mais do que suficiente, assim, tu ter a prova lá delas, de pessoas que trabalham pelo bem, que não querem ganhar dinheiro com isso, né. É sempre você olhar os frutos dessas pessoas, né, tudo que essas pessoas de bem fazem, não é necessariamente, eu vou tirar dinheiro das pessoas, eu vou ganhar, não, cara, é caridade, é o bem, é a mensagem, é o amor ali, é o trabalho dentro da caridade de ajudar o próximo, então sempre seguiem por isso, porque tá cheio de gente aí que fala que canaliza não sei quem, que fala com ET, que é super evoluído, mas você vai olhar as obras, não tem nada, você vai tentar pesquisar e você não consegue encontrar nada, né? Então sempre tomem esse cuidado aí quando vocês forem ouvir pessoas falando que canalizam ou que veem ET e tal, sempre cuidam as obras, né? Um outro exemplo, essa história bizarra de Ratanabá aí. Cara, às vezes as pessoas que criaram e tiraram isso foi o pai do ET Bilu. Então, cara, tomem cuidado, sabe? Não saem por aí acreditando em tudo, né? É óbvio que ali na Amazônia com certeza tem coisas que a gente não faz ideia ainda, mas, porra, Ratanabá, cidade capital do mundo de não sei quantos milhões de anos. Menos, né? Vamos com calma. Então, assim, sempre busquem os fatos também por detrás, as provas, aquilo que vocês conseguem buscar. Ouçam várias pessoas e ouçam sempre os frutos, né? Vejam os frutos, na verdade. Não, perfeita a tua fala, irmão, porque só acrescentando uma coisa magnífica, assim, eu acho que é necessário demais ser crítico, porque eu fui, cara. Só que assim, ó, o que aconteceu comigo, cara? Nossa, velho, eu me arrepio, mano. Me arrepio. Eu vi a parada. Quando você vê a parada, você não questiona mais. Eu nunca me senti, inclusive, na obrigação de querer que alguém entendesse e acreditasse. Agora, desculpa a palavra, não vou falar, vai que o YouTube, né, mas eu fico pé da vida, mano, que eu perdi realmente as fotos, porque hoje eu poderia ter gravação e foto mostrando a minha tia lá no domingo, sentada, chegando nela, mostrando a marca, e poder pôr lado a lado com essas fotos na internet, cara, isso ia, meu Deus do céu, cara, mas eu não tenho. Mas eu acho isso que me deixa pé da vida. Eu te entendo, cara, eu te entendo. Mas eu acho também, irmão, que essas coisas, assim, esse tipo de contato, na maior parte das vezes é algo muito pessoal. É algo onde a pessoa precisa aprender alguma coisa com aquilo e não necessariamente ser divulgado para as outras pessoas e coisa do tipo. Eu vejo mais por esse caminho, sabe? Por exemplo, os meus contatos, as coisas que eu tive, eles não necessariamente foram físicos. Eu tive alguns contatos físicos, assim, acho que um ou dois, na verdade, que eu vi as luzes do céu como tu também viu. Só que aí, pra mim, já era uma coisa, tipo, natural, assim, tá ligado? Essas bolinhas que ficam voando pra um lado e pro outro, que normalmente são um triângulo, né? São 3 bolinhas que ficam voando. Eu já vi até com a Mari, já, no céu, assim. Mas todos os meus contatos, irmãos, que eu tive, eles normalmente foram ou em estado meditativo ou em viagem astral. Foram os dois pontos. Onde, assim, é como se tu estivesse vivendo ali a parada, entendeu?
E também já tive em regressões, né? Uma regressão que eu fiz foi uma regressão bem forte, assim, que eu via umas paradas muito da hora. E ali foi o meu primeiro contato de ver, onde tu fica com aquela coisa, será que é verdade ou não? Só que conforme os anos vão passando, cada vez mais aquelas imagens ficam claras na tua mente. Aí você percebe que aquilo realmente aconteceu. É assim que você sabe se uma coisa é verdade ou não, sabe? É com a Exato. clareza das coisas que você consegue absorver. Tua mente não consegue criar tanta informação inventada tão Claro. perfeitamente, né? Sem antes conseguir ter visto algo. Pelo menos eu acho que até consegue criar muita coisa, né? Mas assim, nesse sentido de mensagens, de imagens, de coisas que você vê, cara, é um tipo de coisa que a história não muda. Se eu for te contar 2 anos atrás, ou há 5 anos, ou daqui 5 anos, ou daqui 20 anos, o que eu for te falar vai ser exatamente igual. Eu acho que esse é o ponto que tu tem que analisar, né? Pra ver se aquilo é verdade ou não, se aquilo faz sentido ou não. Irmão, pode continuar aí, eu acho que eu te interrompi no meio. Depois eu Não, na conto verdade, algumas coisas minhas. eu só queria dar essa grande introdução justamente, irmão, do como eu sou como você e como sou como muitas pessoas. Eu sempre fui um cara crítico. As pessoas me falavam, o ET, o disco voador, a revista UFO, o alienígenas do passado, e aí eu, legal, mas eu nunca vi, eu nunca vivenciei isso. Então só que eu nunca fui uma pessoa que repudiei, entende? Tu chega e me conta, cara, eu vi o ET. Legal, eu não vi ainda, mas eu não sei se eu acredito totalmente, mas eu não vi ainda. Mas não vou te odiar por isso, tipo, tá mentindo, sai daqui. Eu buscava a minha experiência. E aí, cara, tudo começou com aquelas luzes. E quando a minha tia foi a contatada, a abduzida ali da família, que teve a marca que eu vi, ali eu tive um grande clique. Tipo, ok, cara, eu estou recebendo as informações que eu preciso. Porque eu quero entender se nós não estamos sozinhos aqui na Terra. Eu estou buscando por isso. Eu quero buscar o meu sentido da vida. Eu quero buscar a espiritualidade. Estava estudando tudo isso. E eu me questionava, existe ET? Como todo mundo fala? Existe isso? Eu quero ver, eu quero ver. E aí eu via, mas questionava. Eu tinha aqueles momentos assim também na meditação que eu já vou contar de sentir muito, mas eu questionava, não sei ainda se é mesmo. E aí minha tia foi contatada. Então ali caiu a ficha porque foi uma coisa muito física, sobrenatural. Então assim, pra quem é crítico eu digo, ótimo, tem que ser. É aquela história, né, irmão? Tu tem que buscar a tua experiência. Eu acho que tu tem que buscar a tua vivência, sabe? Tem que esmiuçar o assunto e buscar a tua vivência. Foi o que eu fiz. E hoje, eu não tenho mais dúvida nenhuma que existe ET, porque eu fui viver muitas vezes isso. Uhum. Então eu não fiquei dependendo de um livro, de um contatado externo. Eu fui buscando minhas experiências. E aí o que eu queria entrar agora é justamente nesse ponto. Então assim, para clarear a cabeça das pessoas, eu via muitas luzes, mas demais, né? Porque eu olhava muito pro céu. Eu buscava a coisa, irmão. Tinha momentos do dia, aconteceram algumas vezes que eu estava no ônibus, sei lá, estava viajando e eu ficava olhando assim pro céu e eu via umas paradas mesmo. Eu via uma esfera metálica no céu. Teve um episódio que eu contei no primeiro podcast, né? Que foi um grande clique pra mim, que eu tava lá fora no interior e eu olhei pro céu e eu vi duas esferas metálicas. Elas andando, elas se juntaram e daí elas foram andando juntinhas uma lado da outra. Sem explicação nenhuma. As esferas, cara, elas aceleravam assim, ó. Aceleravam, aí diminuía a velocidade. Aí mudavam de direção bem rápido. Cara, e eu paralisado em pânico olhando aquilo ali. Então eu busquei. Eu olhava pro céu e eu buscava ver. E eu vi. Hoje, já fazem uns 3, 4 anos, eu parei de olhar pro céu. Porque aí começaram as experiências que eu considero as experiências espirituais. Então eu comecei na parada mais física da coisa. Eu quero ver o ET físico, a nave, o disco voador. Eu quero ser abduzido e ver como é que é. Nunca fui abduzido fisicamente. Eu acho que não. Pode ser que sim, Você não né? tem consciência, né, irmão? Mas se É, foi ou não cara, foi. tipo a minha tia, mano, se não fosse a marca, ela nunca ia pensar em. Inclusive, eu falei pra ela, faça uma regressão. Ela não tem coragem. E tudo bem. Se ela não quer mexer, não mexa mesmo. A pessoa tem que querer, tem que desejar. Ela falou, um dia eu vou fazer isso, quando eu sentir que eu deva, né? Então, assim, eu fui buscar o contato físico, mais concreto. Então eu buscava, e eu falo pras pessoas, olhem pro céu. Meu, literal, assim, ó, começa a buscar. Quer ter o contato, tu começa a fazer uma vigília ufológica, começa a buscar, a olhar mais pro céu. Cedo ou tarde tu vai enxergar alguma coisa. É impressionante.
Aí, cara, eu comecei a meditar, conheci o mundo da meditação, me tornei reikiano, me iniciei no reiki, comecei a aplicar reiki. Comecei a mexer com a minha energia, meu lado espiritual. E aí, cara, eu comecei a meditar muito e eu comecei no meio das meditações a ter umas experiências assim que eu não sabia explicar muito bem. Até hoje eu tenho isso, que eu sento pra meditar, fecho os meus olhos, estou meditando e eu começo a rodopiar. A sensação é que eu estou rodando, mas eu abro os olhos e eu tô paradinho, normal. Mas quando eu fecho os olhos, é aquela sensação de tontura. Isso acontecia muito, e quando esse fenômeno acontecia, eu costumava visualizar, tipo nos flashes assim, seres. Normalmente eram seres muito parecidos com nós, olho, nariz, boca, só que eram azulados. Um azul clarinho, um azul tipo celestial, assim mesmo, azul celeste, desculpa, que é o azul do céu, assim. Eram flashes e aí eu, tá estragando a meditação, quero continuar meditando. E foi se repetindo e tal, flashes. Às vezes, cara, eu sentia, por exemplo, assim, ó, como se alguém chegasse e mexesse minha cabeça, tipo, tocasse, assim. Muitas coisas, assim, da sensação, do toque. E aí eu fui estudar sobre a ufologia, que eu acho que o pessoal chama de ufologia esotérica, que é a ufologia espiritual. E ali eu comecei a estudar sobre os arcturianos, que a galera fala muito que existe uma raça extraterrestre que está na humanidade ajudando nós, que são os arcturianos. Adivinha, Patrick? Iguaizinhos aqueles flashes que eu via. Eu comecei a pensar, cara, de novo, é uma coisa que eu vivencio e tem mais pessoas que vivenciam. Então vamos lá, vamos estudar isso aqui. Fui esmiuçando o conteúdo e existe mesmo muitos contatados que veem os arcturianos. Só que não é uma coisa física, tipo, eu vi um ser azul no meio do mato, cara, tentei gravar, não consegui. Não, é espiritual. A pessoa sonha, a pessoa tem uma visão com esse ser, a pessoa tá no dia a dia e de repente muitos médiuns clarividentes que veem espíritos relatam que estão no centro espírita e de repente veem, ali na mesa mediúnica onde o pessoal psicografa, um ser todo azulado. Tipo o Avatar, do filme Avatar, aquele ser todo azulado extraterrestre. E aquele ser já não vê mais, o que vê já não vê mais. Então assim, eu comecei a ter essas experiências, irmão, que eu acho que tu também teve muitas. Mas uma me marcou muito, que foi o dia que eu fiz uma limpeza do Arcanjo Miguel, que era aí eu já estudava o esoterismo, estudava a fraternidade branca, e tinha uma oração que tu fazia 21 dias pra limpeza da energia. Irmão, eu deitei a primeira noite e fiz a oração. Tu tinha que fazer a oração e deitar pra dormir. Aí eu fiz a oração e deitei. Com os olhos fechados, recém que eu deitei na cama e fechei os olhos, totalmente lúcido, eu comecei a sentir, cara, como se alguém entrasse, e tipo assim, espiritual, não físico, tá? Como se alguém entrasse na minha cabeça, na região da orelha, por aqui, e começasse a tirar uma coisa lá de dentro. E eu ouvia um barulhinho, tipo um bip, 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 tipo um chip, assim, barulho de telefone, de interferência. Cara, abri os meus olhos, eu não estava acostumado com nada de experiência espiritual. Eu sentei na cama como quem diz assim, eu não quero isso aqui, eu não quero essa experiência, eu tenho medo, sabe? Só que aí eu pensei, mas cara, tu já estuda há tanto tempo essa parada espiritual, tu busca isso, sabe? Por que tu não se permite? Deitei de novo, fechei os olhos e a experiência continuou. Aquela sensação de uma mão entrando dentro da minha cabeça e tirando uma coisa dali. Não me pergunta o que é. E Mais tarde o cara vai estudar que podem ser chips, implantes, coisas assim, né? E esses seres, eles eram azuis? Ou tu não viu Aí que tá. Nas meditações eu via seres azuis. Eu vou achar uma imagem aqui e eu já mostro. Tá. Mas ali naquela experiência eu não vi nada. Foi só a sensação de uma mão tirando uma coisa. É que, irmão, eu tava falando, me arrepiei, porque aconteceu a mesma coisa comigo, velho. Igualzinho, a mesma coisa. Tipo, Não. Claro, não a mesma coisa na meditação, mas é uma experiência que eu tive, cara. Vou contar essa experiência e depois tu já toca tu já segue, né? Eu já tinha feito uma regressão há bastante tempo atrás, porque, cara, quando eu comecei esse meu projeto no desenvolvimento pessoal e coisa, eu tinha muito problema com a garganta. Muito problema. Tipo, pra falar,
respirar. Eu já tenho muitos problemas respiratórios, né? O que hoje já são muito mais tratados pelo fato de conseguir compreender a origem das coisas, né? Mas fui fazer uma regressão sobre isso e nessa regressão eu consegui compreender boa parte, assim, do porquê que a minha voz era travada e tal, né? Eu até acho que eu te contei, não vem ao caso falar aqui agora essa experiência, porque foge do tema mesmo, outra hora eu conto, mas foi uma regressão muito boa nesse sentido, assim, desbloqueou muita coisa, aonde eu percebi o porquê que eu tinha medo de me expor, porquê que eu tinha medo de falar, porquê que eu tinha medo de confiar nas pessoas, né? Então, ali me mostrou. E aí, não vem ao caso, assim, não me pergunte se essas regressões, elas existem, se são coisa da tua cabeça ou se você volta pro passado, não importa. Pra mim é meio quase como uma hipnose ali, que você vê algo que você tem que ver pra sua mente compreender e virar a chave. Basicamente isso que eu entendo como uma regressão, né? Se eu volto pra uma vida de fato passada, aí eu já realmente, cara, não sei, talvez sim, talvez não. Mas, numa regressão, numa outra sessão de regressão, cara, que eu fiz, eu vi uma vida minha, aonde, não sei se era uma vida minha, enfim, mas foi muito nítido, aonde eu tava com uma mulher que tava do meu lado e eu tinha cabelos longos, eu era um outro ser, assim, eu era exatamente como os pleiadianos hoje a gente conhece como pleiadianos, né? E aí, cara, o que aconteceu? Tinha várias naves no céu lutando contra robôs, mano. Tipo, é como se tivesse vários robôs que tivessem ganhado vida, foi aquilo que eu consegui compreender. E tivesse vários extraterrestres que entraram naquele planeta, naquela coisa ali pra combater os robôs, mano. Porque tava rolando uma destruição em massa. Robô com laser, assim, uma parada muito bizarra. Tipo, parecia filme de ficção científica, entendeu? E aí eu me pergunto, é óbvio que a galera que cria esses tipos de ficção científica com certeza acessam coisas, né, pra conseguir criar esse tipo de coisa. Com certeza. E eu nunca assisti, cara, filme desse tipo de coisa. Nunca foi minha vibe, nunca gostei. E aí, cara, eu lembro de que uma nave veio e sugou eu e essa mulher que tava comigo. Ela sugou, tipo, tirou a gente do chão, que a gente tava se escondido atrás de escombros, e as naves passando, tentando acabar com os robozinhos ali. E, cara, quando eu cheguei nessa nave, tinha um homem e uma mulher que eram pleiadianos, iguais a mim, só que eles eram mais altos, assim. Eu tinha o cabelo longo, amarelo, né, loirão, assim. E aí eu lembro que eles me salvaram ali. E aí, tipo, foi um dos meus primeiros contatos que eu tive com uma outra raça, assim, de eu olhar pra uma coisa real, que eu lembro hoje, assim, como é que foi, e ter um contato. Tanto que hoje, até hoje, nas minhas meditações, quando eu saio, né, pra fazer um tipo de meditação onde é que eu tenho que me conectar com outros seres, sempre tem um pleiadiano no meio, cara. Sempre tem, assim, tipo, devo trazer das minhas vidas, assim, passadas, sei lá, uma parceria, não sei. E, cara, eu ia contar do que mesmo? Era do... dessa coisa da cabeça, né? Foi aí que eu engatei. E, cara, depois de um tempo, assim, eu fui fazer uma terapia com uma outra pessoa e tal. E essa outra pessoa, ela fazia um trabalho um pouco diferente, Theta Healing, sei lá, uns trecos assim, eu tava tentando experimentar, eu fui fazer. E, cara, numa dessas meditações, eu lembro que o meu problema era que eu era muito acelerado, a minha cabeça era muito, 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 muito acelerada. Pensamento, 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 eu não conseguia parar. Eu era agitado, assim, era horrível, mano, era horrível. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia fazer nada. Minha cabeça não parava um segundo, eu não sabia o que era silêncio. Até hoje eu tenho dificuldade de saber, né, de entender. E nessa meditação que ela fez pra fazer uma meditação para entrar num estado específico para tu conseguir fazer os trabalhos que tem que fazer, basicamente é isso. No meio dessa meditação, irmão, era como se eu tivesse apagado, assim, tipo, sei lá, apaguei ali por algum momento e eu vi uma pequena nave, tá ligado? Que ela descia e ela ficava do lado da casa onde é que nós estávamos. Eu tava vendo a casa de fora, digamos assim, né? E aí eu vi a nave parando ali e saía, cara, dois seres cinzas, assim, bem pequenininhos. E eles saíam, tá ligado? Da nave, mas eles eram bem pequenos. E eles vieram do meu lado, assim, tipo, era como se fossem uns greys, mas não sei explicar, assim, não sei, não conheço as raças. Eles eram pequenos e eram cinzas, basicamente. E eles vieram, mano, e também botaram os dedos assim e começaram a tirar um magma branco, uma coisa assim que saía, tá ligado? Não sei se tu já viu Harry Potter, que tem o Dumbledore quando ele pega a varinha lá no Harry. As memórias? Das memórias, a mesma coisa, mano, começou a sair assim, tipo, muito parecido, né? Não é a mesma coisa. E aí tiraram aquilo lá, e era como se eles tivessem guardado aquilo, não sei, num pote, alguma coisa do tipo, e eles saíram assim, voltaram pra nave e foram embora, tá ligado? E aí depois disso, cara, eu juro pra ti, mano, foi como se a minha cabeça tivesse... Eu consegui compreender o silêncio, tá ligado? Depois disso, assim, depois dessa sessão que eu fiz, a minha cabeça, mano, parou. Eu falei, caralho, essa energia toda... Eu acredito que eles tiraram uma grande quantidade de energia que eu tava tendo acumulada ali.
que eu não conseguia parar, mano, entendeu? Minha cabeça o tempo todo, né? E depois dali eu tive uma sensação de paz na mente, tá ligado? De tá, ok. E eu fiquei muito tempo julgando aquela sensação, porque eu não sabia se aquilo lá tinha sido bom ou ruim, se eles tinham tirado algo de mim ou se eles estavam me ajudando. Porque tu nunca sabe, entendeu, irmão? Assim, eu não senti nada errado ou nada bom nem nada ruim ali naquela coisa. Foi uma parada muito neutra. E depois, claro, eu fui ver os benefícios assim no sentido de que, ok, agora minha cabeça tava mais lenta, tava mais devagar, eu tava mais tranquilo. Só que era como se eu gostasse daquela aceleração. Só que eu não precisava daquilo, né? Então, tipo, eu tive essa experiência, cara. Foi exatamente muito parecida com o que tu tá contando. Cara, isso te marcou velho. muito, né? Marcou, teve poucas vezes, cara. Eu acho que umas 4 vezes, assim, 3 vezes que eu tive muito contato, mas elas me marcaram mesmo. Teve uma outra experiência, cara, que eu tive também. E essa eu já era um pouco mais velho, assim. Eu já tinha passado acho que 1 ano, 2 dessa experiência com esses seres, né? E, cara, eu tava numa parada que eu queria ver, porque eu não sabia se essas coisas que eu tinha visto, elas eram reais. Eu não conseguia saber, entendeu? Tipo, tu não sabe, tu passou e a linha entre o que tu tá sonhando de fato e aquilo que tu tá vendo de verdade é muito tênue. Tu tem que tentar compreender. Hoje eu consigo já ter uma noção do que é um sonho, de quando eu tô sonhando, do que quando eu tô vendo algo real. Tipo, quando tu tá vendo algo real, tu tem controle sobre aquilo, tu tá consciente, né? Quando tu tá num sonho, tu não tem consciência. Então, por exemplo, nessas vezes, na regressão, quando eu vi esses seres, né, pequenininhos que saíram e tiraram, e essa próxima que eu vou contar, eu tava totalmente consciente, eu sabia o que eu tava fazendo, eu tava conseguindo pensar, eu sabia o que tava, né, eu sabia que eu tava dormindo, quando eu tava dormindo, eu sabia que eu tava em meditação, mas eu via a coisa acontecendo. Então eu tava totalmente consciente, eu podia pensar e raciocinar. Num sonho tu não raciocina, tu só, né, flui com o sonho. E essa outra vez, irmão, eu tava já um bom tempo pedindo. Cara, eu quero ver ET, mano, eu quero ver se isso é verdade. Ver fisicamente, tu disse. Sim, eu quero ver, eu quero uma prova, eu pedi uma prova, entendeu? Eu quero uma prova, não sei se vai descer uma nave, eu não sei se eu vou ver algum ser, mas eu preciso saber, eu preciso. Eu lembro que eu já tava pedindo, assim, bastante tempo, cara, meses, assim, cara, me provem, porque eu tô ficando maluco, tá ligado? E eu estudava muito ufologia também, eu acho que todo mundo que desperta começa a ir para um lado da ufologia, porque, querendo ou não, é algo curioso, é algo que ao mesmo tempo é entretenimento, é novo, né? E eu até falo em alguma aula que tá dentro do Holoclass lá, que quando tu desperta não é a melhor coisa tu fazer. A melhor coisa que tu tem que fazer é tu buscar assuntos que vão te ajudar e não sair estudando ET, né? Porque não vai fazer tanta diferença. Mas nesse momento eu já tava estudando há muito tempo, então fazia um pouco tempo atrás que isso aconteceu. E eu queria ter essa prova, mano, como ego mesmo. Eu queria só conseguir acreditar, eu conseguia não saber que eu não tava ficando maluco, basicamente, tá ligado? E eu pedia, mano, e teve uma noite que eu falei, cara, é hoje vocês vão ter que me mostrar. Eu abri a janela do meu quarto e eu fiquei olhando pra fora antes de dormir. Eu falei, cara, pode descer aí, vocês vão ver, eu não quero saber, vocês vão mostrar. E eu fiquei, cara, hoje eu quero ver, eu quero saber, mano, eu pedi com muita vontade, cara, eu quero saber se essa parada existe ou não. E eu fiquei um tempão olhando pra fora e nada, irmão. Nada de aparecer luz, nada de aparecer nave, nada de aparecer nada. E eu falei, mano, eu acho que não vai ser assim que eu vou conseguir ver. E eu fui dormir. E, cara, no que eu peguei no sono, no que eu dormi, ali eu tive uma experiência de viagem astral total, assim, que me colocaram numa outra situação de vida, eu não sei explicar. Eu sei que durante o sonho, cara, eu acordei, assim, e não acordei fisicamente, eu acordei sei lá, mano, é como se eu tivesse saído do corpo e tivesse consciente ali do que tava acontecendo. Eu olho pra fora da janela, irmão, do meu quarto, assim, eu sabia o que tava acontecendo, consciente, era de madrugada, mas eu não tava acordado, meu corpo tava dormindo, eu tava ali. E eu olhei pra trás, cara, pra fora da janela, mano, tinha nave pra tudo que é lado. Tinha uma nave que descia do lado do fundo da minha casa, uma nave que passava, muita nave o tempo inteiro voando, entendeu? Tipo, caraca. E assim, vários tipos de nave, não só a nave padrãozinha, assim, várias ideias e coisas de nave, tá ligado? Os caras foram te mostrar mesmo, mano. Foram, mano, bateram na minha janela, tá ligado? Pegaram a frota que tava indo pra Marte e falaram, segura aí que tem um cara aqui que tem que ver. Exatamente. Mas aí, o que pega, irmão? Eu falei, tá, beleza. E aí eu saí, ali eu atravessei a parede, assim, por dizer, e eu comecei a caminhar do lado de fora da minha casa. E eu dei a volta na casa e uns 50 metros, assim, pra frente da casa dava na rua.
E, cara, eu saí ali de casa e eu comecei a ver, mano, uma fileira de seres, assim. Só que eles eram iguais a mim, iguais, assim, a gente, pessoas normais, entendeu? Cabelo moreno eles eram, não sei o que, só que eles estavam numa fileira na frente da rua. E eu comecei a andar em direção a eles, assim, tipo, cara, tentando entender. E no que eu cheguei perto deles, eles se mostraram a verdadeira forma deles. E eles olharam pra mim e falaram, cara, você consegue nos ver? E eu, sim, tô vendo vocês. Eles falaram pra mim, tipo, você consegue me ver? Aí eu falei, sim, tô vendo vocês. Né? E aí eles meio que começaram a, tipo, ok, né, legal, assim, como se fosse uma prova, tipo, você tá vendo a gente? E eu, sim, tô vendo. E eles eram, irmão, como é que eu posso dizer? Eles tinham vários pontinhos assim na cabeça, sabe? Tem uma raça assim, eles eram meio marrons, assim. Não eram répteis, eu acho. Não tinha cauda e nada, mas eles eram como se fossem uns seres grandão, fortões, assim, como se fosse um moicano, só que de pontinhos assim na cabeça, né? E eu senti muito amor ali, né? Eram seres assim que eu me senti bem ali, né? Assim, de um cuidado que eles tinham. E aí, no que eles me mostraram ali, que eles falaram, você consegue nos ver? Sim, agora eu tô vendo, eu falei, né, assim, consigo ver vocês. Aí eles riram, assim, tipo, falaram, ok, né, um negócio nesse sentido, assim, eles ficaram felizes com aquilo, e aí eles saíram, sumiram. E aí, no que tudo some e eu volto pro sono, tá ligado? Eu acordo, tipo, parece que eu acordei ali. E eu levanto e lembro de tudo, cara, dessa parada que eu vi. Então ali foi uma situação que eu falei, cara, beleza, eu não tô maluco. Isso aqui não foi da minha cabeça. Eu vi, eu falei, entendeu? Tipo, eu não criei isso na minha cabeça. Eu tava consciente que eu tava dormindo, mas eu tava acordado, entendeu? E eu não sei se foi uma viagem astral, se os meus guias me colocaram em uma outra dimensão. Olha, vê aí o que tá acontecendo. Não sei, mano. Mas foi a experiência que, tipo assim, me provou. E depois dessa experiência eu nunca mais pedi pra ver nada, mano. Eu nunca mais tive interesse, eu nunca mais tentei, não, eu quero ver, eu quero. Não, cara, nunca mais tentei nada, assim, porque eu falei pra espiritualidade no sentido de, ok, vocês me provaram já, eu não preciso mais prova. Agora eu só quero ter contato se realmente for pra poder ajudar ou pra ser útil aí de alguma forma, né? Porque é só alimentação do ego, tá ligado? Você querer ver sem ter um propósito. Mas naquela época, naquele momento, foi importante pra mim. Até pra eu acalmar isso, pra eu pensar, tipo, ok, eu não estou maluco, né? Eu posso estudar isso de uma maneira mais consciente agora, porque eu já passei por uma experiência que me mostrou que isso aí é real, né? De verdade, por assim dizer. Então, essa foi a minha experiência. Teve outras coisas também, cara. Em um momento que eu tava meditando, assim, num curso que eu tava fazendo, e eu mudar, e eu ficar azul também, tipo, eu me transformar num ser azul com um terceiro olho aqui assim, e eu olhar e eu falar, caramba, que porra é essa, sabe? Sacou, tipo, o que tá acontecendo? E eu voltar da meditação assim, cara, o que tá acontecendo? Não tinha entendido que eu tinha me transformado ou o quê. Essas coisas já foram acontecendo assim comigo, mas aí eu não pego isso como uma experiência de ufológica, eu acho que é uma experiência mais espiritual em mais si. espiritual. E aí tu vem falando, né, dessa conexão com os seres azuis. Eu acho que umas duas pessoas que são clarividentes, essas paradas aí meio maluco de ver e sentir, já me falaram também que eu tenho uma conexão com seres azuis, assim, que tipo, a minha família de origem espiritual, não sei se tu também conhece esse termo, né, irmão, que tem aí a família de origem espiritual, não sei se Sim. seria o último planeta que você veio, ou enfim, né, eu não, cara, eu realmente, como eu te falei, eu não paro pra estudar muito isso, eu sou meio leigo nesses É que minha assuntos. câmera é muito ruim. Se as pessoas pesquisarem aí, Mostra aí. arcturianos, elas vão achar esses seres. É que, cara, não sei se aparece. Ó, não consigo focar. Mas são seres azulados. É só jogar arcturianos. Ou bota assim, ó, seres azuis, que é mais ou menos o que, o que eu visualizava. É que os sabe? seres arcturianos, pra mim, cara, eles não são tão parecidos com os humanos, entende? É esses aqui que tu tá querendo dizer, né? Uhum, exatamente. Tipo assim, eles têm a cabeça maior, né? Isso. Ah, não, então pode crer. Cara, assim, eu não tenho ideia de que conexão que eu tenho, não sei o quê. Isso é uma Cara, coisa mas que eu não me importo. É tipo, é uma eu coisa queria que... comentar essa tua experiência. Olha que interessante que tu vivenciou, porque tu queria ver muito eles fisicamente. Eu queria uma E prova. daqui um pouco, cara, os caras estavam do teu lado ali. Você tava lá no teu pátio olhando pro céu. É hoje que eu vou ver vocês. E estavam 50 extraterrestres no teu lado ali. E eles só esperando. Ah, tu sabe de nada, inocente. Estamos aqui no plano espiritual. E é isso que eu quero passar pras pessoas. Hoje a visão que eu tenho
é que o ET, ele não é físico, meu. Tipo assim, a lógica é, eu não sou físico. Tu é físico, irmão? Tu não é. Tu é um espírito. Nós estamos em corpos. Nós não somos seres humanos. Somos consciências que estamos humanos. A mesma coisa com o ET. O ET, ele nunca vai ser uma raça física, uma civilização física. A origem sempre é espiritual. Então, a maioria dos ETs, cara, eles são espirituais. Eles vão vir na viagem astral, eles vão vir no sonho, eles vão vir no centro espírita. Eles vão fazer essas experiências sobrenaturais. Tem a parte física? Tem, eu vi, minha tia teve uma marca física, cara. Só que eu creio que são N situações, casos diferentes. Mas a maioria, eu acho que é só espiritual mesmo. Porque são seres de tamanha evolução espiritual, de uma inteligência tão grande, de um amor tão grande, que eles não têm por que estarem físicos na nossa densidade. Tipo, se nós estamos aqui no mundo físico, cara, é porque nós somos ainda muito pequenos, nós temos que aprender ainda as coisas do mundo físico. Agora, um ser muito evoluído, ele não tem por que estar no mundo físico, ele está no mundo espiritual. Então assim, cara, o que tu vivenciou ali foi a prova, né? Mais uma prova pra ti, né? E pra mim também, de que, cara, o ET, ok, pode ter a navezinha ali no céu, mas 90% da coisa, talvez mais, talvez 99%, é o espiritual, né? Porque os caras estavam só esperando tu dormir pra te levar lá no lugar e mostrar, olha aqui, Patrick, aqui tá todo mundo, cara, aqui tá a tua família cósmica, né? Que Então, interessante isso. eu tenho uma visão um pouco diferente, cara. Assim, eu não sei em porcentagem, sabe? Mas eu tenho certeza, cara, que assim, é óbvio, como tu disse, né? A gente é espírito, então a população de espíritos da Terra tá em 20 e poucos bilhões, até onde eu sei. E só tem 8 bilhões encarnados. Então, onde é que estão todos esses outros seres, né? Que se diz existir? Estão no plano espiritual, numa terceira dimensão. E é óbvio que aí tu tem quinta, sexta, sétima dimensão, cada um vibra numa dimensão e enfim, isso aí é papo pra outro podcast, né? Mas eu acredito muito, cara, que existe muito seres físicos mesmo, sabe? E aí, claro, tem os seres bonzinhos, de amor, de luz, que vão estar vibrando numa densidade muito mais leve, né? No outro nível, por assim dizer. Mas não existem só eles, né, irmão? Então, eu acredito muito em seres físicos mesmo, que, tipo assim, as pessoas conseguem ver na rua, que talvez esteja vivendo entre a gente nem consiga perceber porque são muito parecidos, ou intraterrenos. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que as experiências espirituais, elas podem e normalmente vão acontecer mais. É mais normal de acontecer pela facilidade, né? De tu não precisar ver fisicamente, eu acho que isso assustaria muito as pessoas. E não é todo mundo que tá pronto pra ver, tu tem que passar por uma preparação. Se você vê uma coisa do nada, mano, é muito provável que tu fique maluco, enlouqueça, que nem tipo a tua tia, ela deve ter quebrado muita coisa interno dela, não deve ter sido simples uma parada, não, deixa eu ser abduzido aqui. Cara, não é brincadeira isso, né? Então eu acredito mais nisso, sabe, irmão? Eu acredito que existe muito físico também. Por exemplo, a Sheliana, né, no caso da Mônica, ela tá física, ela tá encarnada, ela tá em nave, perto daqui, onde ela desdobra e conecta na Mônica. Aí do outro lado tu tem o Veludo, tu tem, né, outros seres ali que, tipo, não, eles estão no plano espiritual e eles usam e conectam na Mônica através desse outro tipo, né? Então, assim, eu dou o exemplo da Mônica e tal, porque é o exemplo que eu normalmente consumo mais o conteúdo, né? Eu não sou muito de consumir essa galera, mas eu sei que a Halu também faz um trabalho muito bacana com os mentores, né? E de conseguir conversar. O canal próprio do Pava também, né? Tem o Jordelei lá, que também recebe as canalizações e tal. Então tem várias pessoas, assim, que eu tenho confiança, assim, de que o trabalho é bem feito, que o trabalho é da luz. O Juliano Posati, né? Também eu sei que, pô, tava fazendo o curso de mediunidade dele. E então eu sinto que é bem por esse caminho, sabe, irmão? Acho que a gente tem que ter essas pessoas de confiança, que a gente acredita que a gente consegue se conectar e buscar as experiências por si mesmo, né? Porque o que eu e tu estamos falando são os relatos que a gente vive, as coisas que a gente acredita, a forma como a gente pensa, mas talvez tudo isso aqui seja uma grande bobagem e não faça o menor sentido, e talvez a gente esteja enganado mesmo. Então, a questão é que vocês busquem referências por vocês mesmos, experiências, vivenciem aquilo que vocês quiserem e puderem vivenciar e tirem na própria pele isso, né? Sintam na própria pele. Eu acho que isso é a parte da hora, assim, porque aqui a gente tá falando sobre extraterrestres como aquela visão de um ser que vem de longe, um ser que é diferente, que tem cabeça de inseto, corpo de não sei o quê. Mas, cara, a espiritualidade por si só é muito grande.
E todos nós somos extraterrestres do ponto de vista inteiro, né? Não acredite que você só viveu aqui no planeta Terra a sua vida toda. É muito provável que você tenha passado por outros planetas, outros lugares, e a família cósmica é muito grande, se tu for parar pra pensar, né? E aí, claro, tu pode entrar num conceito de que, né, todos os planetas existem vidas, que cada planeta vibra numa determinada frequência, por isso que a gente não necessariamente consegue vê-los, né, com os olhos físicos, porque a gente só enxerga uma taxa de frequência das luzes e coisas que a gente consegue ver, um certo nível de frequência, e, pô, se a parada tá vibrando muito acima ou muito abaixo, a gente já não vê. Então, basicamente, esse é o meu pensamento, cara. É dessa forma que eu visualizo todo esse emaranhado. E eu acho que tem papo pra mais podcast dentro disso, cara, porque o assunto é longo. Não, com certeza. Isso, cara, que tu falou do que a gente vivenciar, muito provavelmente não é uma verdade e nem está perto de ser, porque você teve as suas experiências, eu tive as minhas. Se a gente juntar ambas, já dá uma coisa. Se a gente fosse juntar as experiências que a minha tia ali teve, com que meu tio teve, com que o vizinho lá teve, e vai indo, a gente poderia juntar melhor as peças. Ô, irmão, né? uma das coisas que me chama muito a atenção mesmo, assim, de verdade, eu acho que isso são coisas que a gente tem que buscar, e acho que as pessoas também têm que buscar, é essa sincronicidade nas coisas. Por exemplo, aconteceu uma coisa contigo e também aconteceu comigo. Eu não fazia ideia que tinha acontecido contigo. Tu falou e eu falei, caramba, olha só que doido. Né, o bagulho da tua tia, que mais pessoas também têm a mesma marca, mais pessoas também viram a mesma coisa, mais pessoas. Sempre busquem em mais pessoas. Nunca acredita numa única coisa isolada, porque a probabilidade disso ser mentira é muito grande, né? Então isso me chama muita atenção, cara. Que tu teve experiências que foram exatamente iguais à minha, a mesma questão. Exato, e é o que eu sempre fiz, cara, tentar buscar, como eu falei, tinha mais pessoas que viam luzes estranhas e tal, e eu fui encontrando, muitas nunca viram, e tudo bem. Agora, eu acho que é isso, é ter esse questionamento constante mesmo, porque isso é saudável demais pro caminho. Tu começa aí a encontrar as respostas que tu procura. E, cara, só pra finalizar a minha experiência, que depois virou mais espiritual, assim, né, que eu vi em meditações desses seres azuis, não sabia explicar o que era, aí lia na internet, aí falava muito sobre raças, os médiums que eram contatados, né, que canalizavam, aí eu conheci a Mônica com a Sheliana, e aí, cara, eu fui entendendo, assim, eu fui entrando numa visão mais espiritual da coisa, né, que a vida, ela é espiritual, que existem diferentes mundos, diferentes dimensões, opa, então, realmente, pode ter um ser aqui que me acompanha, pode ser um mentor, pode ser um extraterrestre, pode ser um anjo da guarda, mas existem seres em várias dimensões da vida. A vida é muito mais grande do que a gente pensa, né? Do micro ao macrocosmos. Então, assim, eu fui entendendo que, cara, o extraterrestre hoje pra nós, ele pode ser uma ideia absurda, mas é porque nós ainda não chegamos num patamar da nossa ciência, da nossa humanidade, que nós conseguimos conexão com essas outras dimensões. E eu acho que vai ser... eu acredito muito, cara, que vai ser natural, conforme nós evoluímos como consciência, irmos nos conectando mais espiritualmente e aí ir revelando, assim, que existe vida fora da Terra, dos planetas? Existe. Mas também existem outras dimensões, o que facilita muito, né? Porque, assim, ó, eu estudei muito no Espiritismo que Chico Xavier falava, né? A mãe de Chico, no livro Os Cartas de uma Morta, fala muito isso. O André Luiz fala muito sobre a pluralidade das existências e que cada mundo, cada planeta no cosmos é habitado em diferentes dimensões, como tu falou. Então a gente pode mandar 1000 sondas para lá, né? A gente não vai captar nada porque a dimensão ali é uma outra frequência. E aí, assim, só uma última fala minha para finalizar a minha experiência, que fechou para mim como uma coisa que aí foi a minha conexão. De que eu também sou extraterrestre, de que provavelmente todos nós aqui somos. Nós entramos num planeta, entramos numa experiência, mas a nossa consciência, ela pertence ao universo, de certa forma. E que os extraterrestres são nada mais do que irmãos. Somos todos uma grande família, né? Uma família cósmica. Foi o dia, cara, que vendo esses seres azuis, pesquisando sobre os arcturianos, toda vez que eu lia sobre arcturianos, e chamava os arcturianos, tipo assim, eu chamava. Opa, se vocês são espirituais, então vocês podem vir aqui agora me visitar. E eu chamava. Eu tive N experiências de chamar o arcturiano e na hora dar aquele zumbido no ouvido, cara, gigantesco, que tu fica surdo, assim. E eu comecei, opa, deve ser um sinal, né?
Deve ser tipo, o cara não consegue me tocar no ombro fisicamente, ele tá me dando esse zumbido, sei lá, uma coisa da energia, da aura do ser ali. E aí um dia, eu conheci uma médium, cara, que eu não vou lembrar o nome, era Rosa o nome dela. Rosa, só não lembro o sobrenome, assim. E ela era uma... Como que a gente chama, irmão, aquele médium que pinta? Sabe o médium que pinta? Putz. Canaliza uma pintura, sabe? Sei. Pô, é que tem tantos, tem mais de 50 e Sim. poucos tipos, né, eu acho, de mediunidades. Mas ela era uma médium que ela pintava. Uhum. Ela pintava os mentores que estavam contigo. Ela pintava um quadro mediúnico da tua família espiritual e tal. E aí eu lembro que eu conheci o trabalho dela e eu via que ela pintava muitos mentores das pessoas. E aí eu bem assim, eu quero saber o que tem comigo, quem que está comigo, meu mentor e tal. E aí eu entrei em contato com ela, e aí tinha uma fila enorme de espera, e você pagava um valorzinho lá, assim, pra ela canalizar, né? Era uma energia de troca e tal. E aí, cara, último momento eu pensei assim, não, eu quero saber quem eu sou. Sabe? Sei lá se vida passada, sei lá se quem eu sou na minha origem cósmica, canaliza aí. Demorou, cara, umas 2 semanas, ela demora bastante. Aí ela me manda por correio, assim, chega, né, e eu, sei lá o que vai rolar aqui. Eu abro, era um envelope, puxo um ser azul. Exatamente como a imagem dos arcturianos, cara, que a gente vê na internet. Um ser azul, todo azul, humanoide, olhos e tal, não tinha orelha, era uma cabeça grande, assim, umas estrelas no fundo, uma nave meio rosa, que eu me lembro, assim, e do peito tinha uma luz verde que saía assim. E aí tinha uma carta que vinha junto. Aí eu olhei aquela imagem e não entendi, sou eu, será, ou é um mentor que eu tenho, quem que é? Aí a carta toda, acho que era uma carta até assim que tinha 2 folhas, uma coisa assim. Falava que era a minha essência, cara, era quem eu era, que eu era um arcturiano e tal. Contava assim toda a minha energia, que eu era um ser muito amoroso, que encarnou na Terra para trazer a energia da amorosidade e do conhecimento. E aí falava, cara, descrições sobre mim, assim, as minhas dificuldades, por que era tão difícil para mim estar na Terra às vezes e me conectar com o mundo, né? E aí fez todo sentido para mim, assim. E aí, cara, ali na carta falava que a minha família espiritual, cosmicamente falando, eram os arcturianos. E aí eu contei nem sei se eu contei pra ela, ou se foi pros meus amigos na época, que já estudava espiritualidade também, que, o que eu via na meditação era esses seres azuis. E daqui um pouco é por isso que eu via muito. Porque é a minha família cósmica, estavam comigo. E ali foi que eu me abri muito àquela possibilidade de tipo, ok, o fenômeno extraterrestre, ele não se limita só ao caso Roswell, do disco que caiu no chão, ao ET de Varginha, ou aos avistamentos físicos. Ele também vai ao espiritual. E eu acho que tudo é uma coisa só. Eu não costumo separar. Até a Olo, né, fala muito sobre isso. É uma parada só. É o todo. Então, cara, hoje, inclusive, estudando muito sobre o assunto, existem muitos contatados, né, por aí, que veem um ET como um ser que tem a capacidade de se materializar quando ele quer. Por intermédio da própria força de vontade, num trabalho muito forte, ele pode. Só que é muito complexo, muito forte para eles fazerem isso, né? Imagina um ser de muita vibração, um arcturiano se esforçar para se materializar aqui. Além de ser muito impactante para nós, mobiliza muitas energias pela parte deles. Então por isso, cara, que o fenômeno extraterrestre, hoje eu vejo ele dessa amplitude, assim, sabe? Que tem o físico, tem o espiritual, e o legal, pra quem nos ouviu aqui hoje, é fazer o que você fez e que eu fiz. É buscar a própria vivência, né? É buscar, quem busca encontra. Então se tu buscar olhar pro céu, buscar o contato, estudar o assunto, tu vai ter tuas experiências. Tu vai certamente ter tuas experiências. Isso, que incrível esse relato, irmão. Nossa, chega a arrepiar. E é engraçado, cara, porque eu também, em alguns momentos da minha vida, eu queria saber quem eu era e tive contato com outros terapeutas que também faziam um trabalho muito parecido com esse. Eles não desenhavam, mas ele dizia da onde era a tua casa, por assim dizer, da onde tu veio, os lugares que tu já viveu, o que era teu propósito, né, as suas dificuldades, as tuas dores, os teus problemas. E muita coisa daquele mapa ali que o cara fez, né, desse terapeuta fez, pô, bateu muito, sabe, assim, tipo, ele dizia que a minha missão da Terra era fazer palestras e cursos de autoconhecimento. Tipo, olha só. aleatório, ele não sabia quem eu era.
Tipo, tá ligado? Não tem Cara, aleatório que isso, doideira. assim. E eu sei, se só. Eu nunca botei muita fé nessas coisas, porque eu realmente, cara, eu não consigo crer 100% nisso, sabe? Eu acho que eu sou muito bobo nisso, eu não consigo crer assim, nossa, vou me entregar nisso. E eu acho que é um mecanismo de defesa meu, de não confiar 100% nas pessoas, porque talvez. O cara não sabe, mano, o cara não sabe. Então eu acho que tu tem que provar e testar muita coisa. Mas muito do que esse cara falava também, assim, foi bem interessante. E eu acho que todos nós, mano, nesse processo de autoconhecimento, nessa busca, a gente quer saber quem nós somos, da onde a gente veio, a gente quer se sentir um pouco mais em casa, né? Eu tinha muito problema, cara, de que eu não conseguia me sentir bem aqui, tá ligado? Eu não sentia, tipo, eu não sentia que a minha família era minha família, eu não sentia que eu tava no lugar certo, eu me sentia totalmente deslocado do mundo, assim. Então, a maior parte dos meus problemas de respiração, de dores, eu chorava muito quando eu era criança, tinha muitos problemas, era justamente isso, era o meu corpo tentando ir embora daqui, tá ligado? Tipo assim, cara, que merda esse negócio, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Era uma forma, eu acho, de expressar essa questão, né, de Com problema e tal. certeza. E levou muitos anos para eu conseguir compreender que, ok, essa aqui é a minha missão, eu decidi isso antes de vir para cá, essa é a minha jornada e eu tenho que tentar fazer a melhor coisa que eu posso fazer da melhor maneira possível, mano. Então, tu vai conectando porque a gente tá fazendo esse projeto junto, mas a gente não se conhece dessa vida, eu não sei o que tu já viveu direito, tu não sabe o que eu já vivi. É uma sensação do tipo, cara, eu confio nessa pessoa, eu confio no Christian. Se ele tá falando que essa parada é assim e tal, eu vou confiar. E é uma confiança meio bizarra, assim, porque eu não te conheço, cara. Mas eu te conheço, entendeu? E eu acho que isso é muito legal de tu conseguir sentir e perceber. É como se a gente fosse ou tivemos uma vivência anterior, ou se fôssemos de uma mesma família, assim, porque é engraçado. Porque é como se eu te conhecesse, mano. É como se eu te conhecesse. Não, o Christian, pô, cara, conheço ele há milhões de anos. Mas ao mesmo tempo eu não te conheço, tá ligado? Então tu vai contando as experiências e eu fico, pô, olha só que da hora, eu já passei por isso também e tal. Então é muito engraçado fazer esse podcast contigo, muito por conta disso, cara. Cara, e eu só gostaria de falar que, bem sincero assim, eu acho que é um convite esse podcast a quem nos escutou até agora. Eu acho que quem nos escutou pode ter alguém aí que não acredita em nada porque nunca sabia pra esse assunto. Tem alguém aí daqui um pouco que fez sentido. Nossa, uma vez eu vi uma luz, nunca soube explicar. Será que é o ET? Daqui um pouco tem uma pessoa aqui que é super contatada. Comentem aqui, contem as histórias aqui. Mas o essencial eu quero deixar claro. Não acreditem, assim, nas minhas palavras, na do Patrick. Não acreditem de cara. Usem isso como motivação para procurar, como o Patrick muito bem disse, a própria experiência para se basear, sabe? Tipo, opa, o Chris falou que viu luzes. Eu já vi, ou posso ver também, já vou ter uma referência. Mas não que seja exatamente aquilo, né, irmão? Porque hoje, experiência própria. Hoje é muito fácil tu sair falando por aí que tu é um contatado, que tu viu o ET, que tu, sei lá, virou uma coisa assim do movimento New Age, da espiritualidade mais fácil. Mas, cara, isso tudo que eu contei parece assim que eu sou o maior contatado do mundo. Que mentira, cara. Faz muito tempo que eu não vejo o ET, que eu não sinto. Porque, cara, o que eu contei pra vocês são coisas de anos. Começou em 2013 ali, quando eu tinha 13 anos, com a marca da minha tia, com os avistamentos. E foi indo, experiências até que eu tive em 2020 ali na pandemia. Então, assim, hoje é claro que eu tenho uma facilidade pra sentar, meditar, me conectar com eles. E eu já sinto a energia, eu já sei reconhecer o que é a energia chegando. Aí se me perguntar, Cris, mas tu tá falando de energia, tu nem sabe se é concreto, ok, mas hoje eu na minha individualidade sei. Então é importante tu buscar, meu, e não tenha pressa pra encontrar as respostas, tenha a vontade de buscar a tua experiência pra tudo nessa vida. E aí você vai começar a entender melhor esse mundo todo, espiritual, energético e tal. Mas é isso que eu queria só passar, né, irmão, que eu não me considero tipo assim, pessoa contatada, que o Christian viu ET. Cara, aconteceu comigo porque eu busquei pra mim. Eu não busquei, tipo, eu quero ser o contatado pra mostrar. Aconteceu, meu. Tanto assim, ó, que eu já tive experiências minhas em meditação de meio que telepaticamente conversar com esses seres. Quando eu consigo me centrar e me afinizar muito. Só que eu não me sinto na coragem de falar para as pessoas os ensinamentos que ele me passam, porque eu mesmo questiono. Eu mesmo penso, cara, é uma coisa pra mim. Será que é absoluta verdade? Então eu não falo. Então eu falo aquilo que eu vivenciei de forma concreta, que eu busquei
e tal, entende? E é isso que eu quero que todo mundo faça. Que as pessoas possam sair daqui e buscarem as próprias experiências. E será que essa parada não era, irmão, de você tentar desenvolver, assim, conseguir. Eu não sei se canalizar seria a palavra a palavra certa, mas, tipo, conseguir estudar melhor, porque esse curso do Posati, né, do Juliano, é bem sobre isso, assim, de tu conseguir compreender o que é teu, o que é do outro, como que é essa sensação de canalização. E durante as técnicas ali, as práticas, mano, fica muito visível o que é teu e o que não é teu. Então, tipo, tem momentos assim que as palavras vêm, começa a queimar, assim, tipo, a coçar pra sair da tua garganta que tu quer falar, e aí vem as palavras e vem do nada, entendeu? Então eu acho que seria legal daqui a pouco tu buscar isso, cara, até pra tu desenvolver. E já fica a dica pra outras pessoas que talvez sintam a mesma coisa, né? Busquem entender mais sobre a mediunidade em si, sobre a canalização, porque eu acho que talvez seja uma ferramenta muito bacana de autoconhecimento. E pra complementar, irmão, eu sinto que, assim, é meio que é normal da nossa evolução como espécie, né? Como evolução, como consciência, se conectar com esses nossos irmãos ou buscar essas experiências de extraterrestre e tal, porque isso dá força para aquilo que a gente acredita, que a vida não existe, que a vida não existe, não, que a morte não existe. Tipo, né, o cara vai totalmente ao contrário do nada. Não, eu quis dizer que, tipo, que a morte, ela é passageira, né? É tipo, que o espírito não morre, que aqui é só uma passagem, né? Que somos seres eternos e essas outras coisas. Eu acho que a gente ter essa conexão, ela nos credibiliza internamente pra nós cada vez mais acreditarmos nisso, que, fulano morreu, mas ele tá vivo lá do outro lado, isso acontece, a gente vive em vários planetas, né? Então, eu acho que é natural mesmo, assim, do ser humano ter esse contato. E até pelos estudos que eu já fiz, não vai demorar muitos anos não, cara, para algumas coisas começarem a vir mais à tona e, né, Cara, eu vou a te falar uma parada que acontecer, né, assim. tu vai pirar. Uma vez em meditação, os arcturianos me falaram quando que é pro ser humano encontrar a vida extraterrestre. Mas eu jamais vou falar isso. Posso falar pra você, mas jamais vou me sentir na coragem. Porque é aquilo que tu falou. Eu não sei ainda o que é meu, o que não é, quando se fala dessas telepatias, que eu acho que muita gente pode ter. Porque o que é claro pra mim é uma coisa. É quando eu vejo. Tipo assim, quando vem aquele flash na meditação. É muito claro. Ou quando eu sinto uma energia gostosa, que é uma energia que me coloca em outro mundo. Parece que eu não estou aqui agora na Terra. Parece que eu sou teletransportado. Aí eu sei, opa, eles estão aqui. Agora, essa questão toda da comunicação, eu acho que é uma coisa que a gente pode desenvolver. Todos nós podemos nos afinizar mais, sabe? Porque, cara, é muito louco. E é isso que eu falo. Você precisa ser concreto. Eu sou muito concreto, muito, assim, questionador, porque é aí que tu desenvolve a coisa, né? Então não fica na superfície, tu vai sempre além. Então isso que é o importante quando se trata da espiritualidade. Unir com autoconhecimento. Inclusive, se eu tô vendo ET, por quê? O que eles querem me trazer? Por que eu tô buscando isso? É buscar esse autoconhecimento sempre, né, cara? Isso aí, e não saem por aí acreditando em tudo que falam na internet. Por favor, não saiam acreditando. Exatamente. Né, a gente tá aqui, tá fazendo o nosso trabalho, que é contar nossas experiências, mas pode ser que é aquela coisa que eu falei, talvez tudo que a gente tenha falado aqui seja uma grande besteira gigante, mas talvez faça sentido para algumas pessoas. Então, Exato. né, sintam no coração de vocês a verdade daquilo que vocês quiserem acreditar e que vocês puderem. E eu sinto que tudo isso é meio que um processo, cara, porque vai ter momentos da vida que você vai ouvir uma coisa dessas e vai falar, nossa, que besteira, e outros momentos tudo vai fazer muito sentido. Então também é muito do momento, né? É como se fossem os livros clássicos, que você vai lendo eles de 5 em 5 anos e o livro é totalmente diferente, porque vai mexer com coisas totalmente diferentes, porque você já não é mais a mesma pessoa. Irmão, acho que é isso, né? Vamos encerrar o podcast. Gratidão a todos aí que assistiram conosco toda essa jornada aí, deixam seus comentários pra ajudar, mandem temas também, né? E quem sabe no futuro a gente consegue trazer pessoas aí, contar suas experiências, contar histórias de pessoas maravilhosas aí que fazem um trabalho muito bom também. Isso aí, gente. Quero agradecer mais essa oportunidade, desejar muita paz, muita luz pra vocês e muita gratidão por estar aqui. Até a próxima. Então é isso, até o próximo episódio.